Bom, abram suas Bíblias no Evangelho conforme escreveu Lucas. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler todo esse capítulo. Tá? Lucas 15. Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda ao longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou seus bens com meretrizes,
tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui a palavra do nosso Deus. Irmãos, quando eu estava no seminário, uma vez, um colega meu, ele não se formou. Uma pena, ele poderia ter se formado. Mas um dia ele quis discutir comigo um negócio bobo, uma discussão boba. Ele queria que eu saber se as mulheres, se as parteiras lá do Egito tinham pecado ou não, quando elas mentiram. E eu falei assim, olha, eu não sei primeiro se elas mentiram, mas se elas mentiram, elas pecaram. Aí ele me disse assim, não, elas não pecaram. Eu falei, mas por que elas não pecaram? Não, porque Deus abençoou elas. Eu falei assim, e aí Deus não poderia ter abençoado elas se elas tivessem pecado? Ele falou, não. Eu falei, então Deus não vai abençoar ninguém. Porque todo mundo é pecador. Eu falei, desde que o mundo é mundo, meu filho, Deus só abençoou gente que é pecadora. E eu disse para ele, reitero a minha resposta, eu não sei se elas pecaram, porque elas disseram para o faraó que quando elas chegavam lá, as mulheres hebreias já tinham tido filho. E pode ser que seja verdade. Vai ver que elas enrolavam no meio do caminho, e quando chegava lá, as hebreias já tinham tido os filhos. Não sei se elas mentiram, de qualquer jeito elas tentaram enganar o faraó. Mas assim, se elas mentiram, elas pecaram. Se elas não mentiram, elas não pecaram. Agora, que Deus abençoa pecadores, Ele sempre abençoa, porque todos nós somos pecadores. Estou falando isso, irmãos, porque se a gente começa a ler esse texto aqui, olha só o que diz o versículo 1 e o 2, e eles são extremamente importantes. Do capítulo 15, o versículo 1 e 2, ele nos ajuda a entender a parábola. Sem esses dois versículos, você não entende as parábolas. Tá? Olha o que diz aqui, aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem eram os publicanos? Quando você faz concurso público, você se torna um funcionário. Da onde sai esse nome público? Vem do latim publicanus. Tá? Então, o publicano era um funcionário público. O funcionário público hebreu, ele tinha várias funções, mas ele tinha a função de representar o Estado romano, o Império Romano, que estava dominando a Judéia, na Judéia. Então, para os judeus, como que eles encaravam, se a gente já acha que aqueles fiscais da Receita são nossos inimigos, e eles são brasileiros, trabalhando para o governo brasileiro, a gente já acha de vez em quando que eles estão nos surrupiando, né? Imagine no Império Romano, quando o funcionário público, lá, os publicanos, eles tinham as funções de cobrar dinheiro das pessoas e de, inclusive, mandar punir, caso elas não pagassem, impostos que não eram usados ali na Judéia. Ia para o Império, para sustentar os soldados que estavam oprimindo o seu povo. O judeu odiava o publicano. Eles odiavam os publicanos. É interessante você notar que no meio dos 12 apóstolos, você tem 2 ali inimigos ferrenhos, que é o Mateus, que é um publicano, e você tem um Simão, que é zelote, que queria matar os publicanos. E Jesus colocou os 2 e colocou na mesa para comer junto com ele. Sabe aquela passagem de Salmo 23, prepara uma mesa na presença dos meus adversários? Jesus fez isso. Colocou 2 adversários e transformou 2 inimigos ferrenhos em irmãos. Jesus faz coisas impressionantes. E pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo, esse recebe pecadores e come com eles. Irmãos, se Jesus não comesse com pecadores, Jesus ia comer sozinho dos 33 anos da vida dele. Porque quem queria comer? Só tinha pecador para comer. Não tinha mais ninguém para comer. Mas é claro que aqui os pecadores, é porque os fariseus e os escribas, né, que são as pessoas que se indignavam aqui, eles consideravam aquele pessoal que era publicano, que era gentil e cometiam outros pecados, eles consideravam aqueles pecadores. Mas eles achavam que eles eram santos. Eles achavam que eram santos. Tá? E eles estão
murmurando, eles estão reclamando, eles estão achando ruim. Estava tendo ali, Jesus estava com ele, comendo com aquelas pessoas, Jesus ia. As pessoas convidavam Jesus, Jesus fazia uma coisa impressionante, ele ia, gente. Jesus é melhor que a gente, às vezes a gente dá desculpa, né? Já viram um videozinho do Ariano Suassuna? Que ele fala assim, ele fala que o brasileiro é mentiroso e ele também era mentiroso. Que se você convidar alguém e falar assim, vai lá na minha casa, ele fala assim, vou fazer de tudo para ir, é que ele não vai. Você é assim também, né? A gente faz essas coisas, eu também faço de vez em quando. Se ele falar, é capaz dele ir. Agora você falar, eu vou fazer de tudo para ele já está dizendo para você, não vai rolar, não vai dar. Tá? Os escribas fariseus, eles vão lá. E eles estão vendo esse jantar. Tá? Bom, diante disso, diante dessa murmuração dos fariseus, o Senhor Jesus ele começa a contar 3 parábolas. 3 parábolas, um único ensino. As 3 parábolas são partes de um mesmo ensino que Jesus está dando. E Jesus ele está respondendo àqueles fariseus, àqueles escribas. Então veja só, ele está respondendo àquelas pessoas do porquê que ele come com publicanos e pecadores. E aí ele vai contar essas 3 parábolas, que é a parábola do homem que tinha 100 ovelhas, da mulher que tinha 10 dracmas e do pai que tinha 2 filhos. É importante nós darmos os nomes corretos para as parábolas, porque olha como Jesus começa. Versículo 4. Qual dentre vós é um homem que possuindo 100 ovelhas? Então, a história não é das ovelhas, a história é do... Versículo 8. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas? A história não é da dracma, a história é da mulher. E depois, certo homem tinha... Então, a história não é do filho pródigo, é do homem que tinha... É importante a gente estabelecer isso, irmãos, porque quando a gente coloca o foco na ovelha, na dracma e no filho, nós estamos tirando o foco de Cristo e colocando o foco em nós. Mas o foco não é nós. A Bíblia não é sobre nós. A Bíblia é sobre como Cristo nos salva. E o texto fala disso. O texto mostra o amor compassivo do pai ou do filho, porque é o filho que está aparecendo aqui, pelos perdidos. Lembra-se? Em outro momento, os fariseus também eles vivem indignados porque Jesus anda com esses pecadores. E Jesus fala assim, eu não vim trazer cura para os que estão sãos, eu vim trazer cura para aqueles que estão doentes. Se os fariseus fossem sensatos, eles saberiam que eles também estavam doentes. Mas o pior doente é aquele que pensa que está bom. Homem, normalmente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu me encaixo nisso aí. Normalmente, ele eu sinto uma fisgada aqui no coração, mas acho que está normal. Aí daqui uns dias ele infarta, né? Aconteceu comigo. Tá bom? E a gente, não, está tudo bem. Eu não preciso, vai melhor ser no médico. Não, está tudo bem. Caiu um braço aqui, mas a gente costura aqui e vai. Então a gente faz essas coisas, tá? Pois bem, os fariseus eram assim. Jesus começa então a contar. A primeira parábola é de um homem que tinha 6 ovelhas. 100 ovelhas, não 6. 100 ovelhas. Qual dentre vós, versículo 4, é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto, não no aprisco, como a gente canta no hino. Ele deixou no aprisco, né? A música do Luiz de Carvalho. Ele deixou no deserto e ele vai atrás da 100ª ovelha. Por quê? Porque esse homem não era um homem que tinha 99 ovelhas. Ele era um homem que tinha 100 ovelhas. Se ele tinha 100 ovelhas, ele tinha que terminar o dia com 100 ovelhas. E ele foi atrás da ovelha que estava perdida. Irmãos, a ovelha é um animal difícil. Você não vai ver um circo onde lá vai ter um cara com um chicote colocando um anel de fogo e falando para as ovelhas pular no meio da anel. A ovelha não faz isso, ela vai morrer queimada naquele anel de fogo. Você não ensina a ovelha a dar pata, ela não dá a pata para você. A ovelha é um animal muito simples. Não é à toa que Deus nos compara com ovelhas, porque nós somos assim. A ovelha é um animal que é controlado pelos seus apetites. Ela é meio brava, ela morde a gente ainda. Eu fui numa fazenda uma vez, ali na região de Bananal, e tinha lá umas ovelhas lá. Aí eu fui lá achando que ia dar para pôr a mão na ovelha, quase me mordeu. A ovelha morde, às vezes, a mão do pastor. Tem umas ovelhas que mordem a mão do pastor. Difíceis ovelhas, difíceis. Pois bem,
Voltando aqui na ovelha de Jesus. A ovelha é um animal, é um animal estúpido, tá? Ela vai comendo e assim, ela olha para baixo e ela vai comendo, ela levanta a cabeça, vê a grama ali na frente. Ela vai comendo. Aí ela olha, levanta a cabeça, vê mais grama. Ela não olha para o lado, vê que tem grama do lado dela. Ela vai indo. E se deixar, o que acontece com a ovelha? É por isso que o cajado do Senhor, a vara e o cajado do Senhor nos consola. No Salmo 23. Porque quando a gente está... A vara serve para a gente dar umas varadas na gente quando a gente não quer andar. E também para nos proteger dos inimigos. E o cajado é que quando a gente está indo muito longe, ele dá uma pescoçada na gente, puxa a gente de volta. Mas essa ovelha foi indo e ela se perdeu. Ela não sabe onde está ela não sabe o caminho, ela está perdida, não sabe mais como é que ela faz para encontrar o caminho. Ela é uma ovelha. E então, aquele homem... E quem é aquele homem? Já deu spoiler para vocês. Aquele homem é Jesus. Jesus é aquele homem. Ele deixa as 99. Quem são os 99? São os escribas e fariseus. E ele vai atrás daquela que está perdida, porque todas as ovelhas são dele. Todas as ovelhas são dele. Ele vai atrás da 100ª ovelha, até encontrá-la. E quando ele encontra essa ovelha, meus irmãos, ele joga nos seus ombros, ele traz para casa, e ele reúne os amigos. E principalmente quando o crente se reúne, o que acontece? Comida, gente. A gente se reúne, tem que ter comida. Vai ter uma atividade da UPA, você já pensa assim, e a comida depois? Quando o crente se reúne, tem que ter comida. Festa. Porque a ovelha foi encontrada. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Aqui nesta parábola, a ovelha, ela representa os publicanos e pecadores. Mas esta ovelha somos eu e você. Nós éramos de Cristo. Jesus disse que aqueles que o Pai deu a ele, de maneira nenhuma ele lançaria. Aqueles que os pais me deu são meus, e de maneira nenhuma eu lançarei fora. Um dia nós estávamos perdidos assim. Mas porque Jesus tem compromisso com aquilo que é dele, ele foi até nós, nos achou perdidos onde estávamos, nos trouxe para junto dele, nos colocou no meio do seu aprisco, e aqui o aprisco, as outras 99, não são mais escribas e fariseus. São a igreja que estava nos esperando. E quando nós fomos incorporados na igreja, a igreja nos recebeu. E nós fizemos parte daquela igreja. E houve festa. E aí Jesus conclui essa parábola. E a próxima ele vai concluir da mesma forma. Falando sobre festa nos céus. Versículo 7. Digo-vos, assim haverá maior júbilo, alegria, grande alegria no céu, por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Depois no versículo 10, nós vamos encontrar, versículo 7, que eu li, Depois no versículo 10, vai dizer, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus, quando o pecador que se arrepende. Sabe quando as pessoas falam assim, tem alegria, os anjos se alegram no céu quando o pecador se arrepende? Sabe que você já ouviu isso? Então, você ouviu isso porque Jesus falou. As pessoas repetem essas coisas e você não sabe, eu acho que não tem festa nenhuma não, mas Jesus disse que tem. Jesus disse que tem. Bom, Jesus continua. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia. Irmãos, as casas no mundo antigo, na época de Jesus, elas eram escuras. Tá? Normalmente as casas de gente comum, que é essa mulher aqui, elas eram bem escuras e elas tinham umas janelinhas, frestazinhas no alto, assim. Ela não tinha janelona aberta como as nossas casas têm, com vidraças assim para entrar bastante luz. Não era assim, tá? Elas eram pequenininhas, janelinhas pequenas para entrar pouco vento, tá? Para entrar pouco calor. Então elas eram diferentes das nossas casas. Era preciso acender, mesmo durante o dia, era preciso acender o candeeiro. E ela procurou, e ela varreu, e ela buscou diligentemente atrás da sua dracma perdida, até que ela achou. Ela tinha 10 dracmas, ela não tinha 9 dracmas. E ela queria as 10 dracmas.
todas eram dela. E ela queriam todas. Irmãos, dracma não valia muito dinheiro, não. Mas sabe que outra coisa que Jesus está nos ensinando aqui, e para os publicanos e pecadores, ou melhor, para os fariseus e escribas, a respeito dos publicanos e pecadores, das quais nós nos enquadramos, né, porque somos pecadores, é que o valor das coisas, o valor das pessoas, é Ele quem dá. Ele nos valorizou. Ele pagou um preço muito alto. O coral feminino Cantares cantou isso no primeiro hino. Ele nos valorizou, Ele pagou um preço altíssimo por nós. Por quê? Porque nós temos o valor que Ele dá para nós. Não é o valor que nós temos em nós mesmos. É o valor que Ele atribui. E Ele atribuiu o valor suficiente. A mulher atribuiu o valor suficiente para que depois reunisse as suas amigas. Olha o que ela diz: e tendo achado, reúne as amigas. Reuniu as amigas e as vizinhas. O que vai acontecer? Vai ter que pelo menos ter um bolinho ali para se alegrarem. Festa. Dizendo, provavelmente gastou mais dinheiro na festa do que valia a dracma. Mas o importante não era o valor que a coisa tinha. Era o valor que ele atribuía àquela coisa. Já ouviu falar de valor sentimental? Eu quero quantas vendendo esse carro? Estou vendendo esse carro aqui por 100 mil. Eu vou louco, esse carro não vale 20. Mas esse carro aí era do meu pai. Então tem valor para você, né? Não para mim que vou comprar. O valor, irmãos, é o que Jesus dá. E Ele nos valorizou. Ele foi até nós perdidos onde estávamos. Perdidos no meio da casa. Perdidos no meio do lar. Perdidos talvez dentro da igreja. Porque tem gente perdida dentro da igreja. Tomara que não seja nós, né? Ele procurou, até que encontrou. É lógico, Jesus não precisa procurar ninguém, mas a ideia aqui é de trabalho, foi despendido de trabalho, foi despendido de esforço para restaurar aquela moeda. Quem é a mulher? Jesus é aquela mulher. Jesus tem compromisso com o seu rebanho, os seus eleitos são dele. No Evangelho de Lucas mesmo nós temos, mais para o final do livro, depois da morte de Jesus, 2 discípulos andando no caminho de Emaús, indo para Emaús. E Jesus, aqueles 2 eram eleitos dele. Aqueles 2 estavam desanimados, tristes, a esperança que eles tinham se foi, eles achavam que Jesus seria um rei, que faria alguma coisa, e nada disso concretizou. Jesus morreu. E para eles acabou. Jesus morreu, acabou. Naquele momento, para eles acabou. E aí eles estão andando tristes, indo para Emaús, e Jesus chega. E eles não percebem. E Jesus começa a conversar com eles. Do que vocês estão falando? Aí eles, você veio de Marte? Você está em outro planeta? Você é estrangeiro, não sabe do que aconteceu? Essa notícia espalhou do varão, que nós esperávamos que seria a restauração de Israel, e agora já faz 3 dias que ele morreu. Não, ele começa a falar isso, Jesus fala, quais coisas? Eu não sei. E eles começam a falar de Jesus, de Jesus para Jesus. E aí Jesus começa a explicar para eles tudo que as Escrituras falavam a respeito dele mesmo. Vocês contaram aí um pedacinho da história de mim, eu vou contar mais sobre mim. E começa a contar, mas eles não sabem ainda que é Jesus. E Jesus vai contando, e aí eles dizem que o coração deles ardia. E quando chega em Emaús, Jesus faz de conta que vai embora, vai continuar a viagem. Não, fica com a gente. Eram 2. A maioria dos discípulos estava em Jerusalém, mas tinham 2 que eram de Jesus. Jesus foi atrás desses 2. E aí eles vão comer, as escamas caem dos olhos, eles reconhecem Jesus, Jesus vai embora. Aí acontece aquele negócio que nem cena de novela, né? Ou de filme. Às vezes quando eu brinco lá em casa com a Priscila, eu já comi tudo, aí eu falo alguma coisa para ela, ela responde para mim, eu falo, eu perdi o apetite. Levanta e sai, mas eu já comi tudo, né? Os 2 não. Eles param à pressa. Outras pessoas precisam saber que Jesus ressuscitou. E eles deixam a comida ali. Dá até um tristezazinho, né? Podia levar comendo. Deixa a comida ali. E eles vão
porque eles precisam contar para os demais discípulos que Jesus ressuscitou. Jesus, ele vai atrás daqueles que é seu. E aí chega na última parte. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. Quem é esse homem? Jesus é esse homem. Jesus tinha 2 filhos. O mais moço, bom, a gente já leu o texto. O mais moço pediu a parte dele. Irmãos, esse aqui inclusive ela é a maior, né? A maior das parábolas. Ela é uma parábola extremamente chocante. Porque ela vai falar que um homem tinha 2 filhos e o mais novo, aquele que tinha direito à menor da herança. Ele tinha direito à herança, tá? Mas a parte dele era menor. Ele chegou e falou para o pai o seguinte, não está escrito desse jeito, mas é isso que ele quis dizer. Pai, você está demorando muito para morrer. Eu estou aqui esperando a herança, você não morre nunca. Já que você não está morrendo, então faz o seguinte, dá a minha parte que eu quero ir embora. Porque pelo jeito você vai viver muito tempo ainda. Imagine seu filho chegar e falar uma coisa dessa para você. Irmãos, isso é uma extrema desonra. Deuteronômio 21, 18 a 21, diz o seguinte, que se um filho desonrava o pai, ele tinha que ser tirado da cidade e apedrejado. Esse filho merecia a morte. A lei dizia que esse filho merecia morrer. Mas o pai pega, divide lá as partes, e aí ele diz inclusive aqui, ó, da minha parte, e ele repartiu, e ele lhes repartiu. Ou seja, o pai pegou e deu a parte do mais novo e deu a parte do mais velho. Ele repartiu para os 2. Mas o mais velho, pelo que o texto indica, continuou ali na casa, foi integrado a parte dele ali. Mas ele lhes repartiu entre os 2. O mais novo foi embora. E aí o texto diz que ele foi para longe, para uma outra terra, ali gastou o seu dinheiro de forma dissoluta. O irmão mais velho depois vai dizer, com meretrizes. Vocês, eufemismo aí para entender o que vocês querem entender aí, tá? Gastou dinheiro com meretrizes, gastou dinheiro de forma dissoluta, e então houve grande fome naquela terra. E aí esse menino, esse moço, né? Não era um menino, era um moço, esse moço ele vai até alguém da terra e pede para cuidar de porcos. E o homem arruma emprego para ele. Cuidar de porcos. Era o pior. Era o serviço, era o pior serviço que podia ter para o judeu. O porco era considerado um animal impuro. E aí ele via as alfarrobas não é lavagem, tá? Alfarrobas são umas sementes que era dado para os porcos. Ele desejou comer aquilo ali. E ninguém dava nem isso para ele. Então aquele moço caiu em si. Se levantou e falou, olha, muitos jornaleiros do meu pai, muito trabalhador, jornaleiro, não é que entrega jornal não, tá? Eu acho quando era criança, eu li e falava, entregador de jornal? Já foi jornaleiro? O jornaleiro aqui é aquele que trabalha por jornada de trabalho. Então você tinha o pessoal lá que era os servos, no mundo, lá na época de Jesus, os servos, você tinha aquele empregado que trabalhava para você todo dia, e você tinha o jornaleiro, aquele que trabalhava por jornada de trabalho. O que era isso? Você precisava ter uma colheita, você ia ter uma colheita, você precisava de mais pessoas para trabalhar, até hoje é assim. Você contrata aquela pessoa e paga pelo dia. Tá? Jesus ele conta uma parábola, inclusive dos trabalhadores da seara, que fala de jornaleiros. Eles vão ali e trabalham por hora. Tá? E recebe, na verdade, Jesus depois paga o mesmo para todo mundo. Né? O pai de família lá. Paga o mesmo salário para todo mundo, e aqueles que começaram desde o começo do dia ficam bravos com isso. Se eu for um trabalhador, o trabalhador de diária do meu pai, o pior dos trabalhadores, aquele que não tem vínculo nenhum. Ele só vai, trabalha, e no outro dia não sai sem emprego. Ele tem comida. E aqui eu estou trabalhando para esse homem que não me dá nada. Nem a alfarroba. Nem essa comida de porco eles me dão. Então ele vai até o pai. Irmãos, mas a história é a história do pai que tem 2 filhos, e não do filho que volta para o pai. Enquanto ele está voltando, o pai vê o filho ao longe. E ele não aguenta esperar. Ele corre até o filho. Ele abraça o filho. Mal cheiroso, provavelmente, fedido, andrajoso, maltrapilho, mendigo. Dá um beijo nele. Aí eu não daria beijo, não.
fedido, meu filho. Eu falei, vai tomar um banho primeiro, depois a gente se vê, depois a gente conversa. Mas o pai é Jesus, não sou eu. Ele dá um beijo no filho. Ele manda colocar roupa. O menino tem um discurso ensaiado. Pai, pequei contra o céu, porque ele cometeu pecado. A lei, desrespeito à lei de Deus, era pecado. Pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Faz de mim um dos seus trabalhadores por diário de trabalho, jornaleiros. O pai ali não está afim de ouvir essa conversa ensaiada do filho, não. Ele não dá nem atenção, ele não dá nem para ouvir. Ele vira para os empregados e fala, põe uma roupa, dá um banho nesse menino. Está precisando. Põe roupa nele, põe um anel no dedo, põe uma sandália nos pés. Porque andar descalço é coisa de escravo. Põe sandália nos pés desse menino e prepara o melhor bezerro. Nós vamos festejar. Porque esse menino estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. A mensagem está clara, os fariseus e escribas estão entendendo muito bem. Eles sabem muito bem do que Jesus está falando. Vocês não querem os publicanos e pecadores, mas o Pai quer. Eu quero. Eles são meus filhos também, Jesus está dizendo. E não é pelo direito que vocês acham que têm, mas pelo que eu considero, pelo aquilo que Cristo considerava. Você pegaria, irmãos, um mendigo, colocaria na sua casa, daria banho nele, chamaria de seu filho? Não precisa nem ser aqui o filho pródigo aqui, não. Você faria isso? Eu vi um vídeo uns tempos atrás, a pessoa falando, o que você acha dos refugiados? Foi um vídeo gravado lá na Europa. Eu acho que ele tem que vir mesmo, não sei o quê. Você acha das pessoas levarem para casa? Você quer levar um para casa? Não, eu estou meio ocupado, não dá para fazer isso agora. A pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Pois bem, mas foi isso que Deus fez com nós. Nós estávamos perdidos com os nossos trapos de imundícia, com a nossa própria justiça. Mas Deus nos lavou com o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Ele nos purificou de todo o nosso pecado. Ele colocou as vestes de Cristo sobre nós, vestes de justiça. O Pai hoje, quando olha para nós, Ele não enxerga a nossa própria justiça, Ele enxerga a justiça de Cristo. E Ele colocou o nosso nome no cartório do céu. Nosso nome está escrito no livro da vida e não é riscado jamais. Nós somos filhos dele para sempre. Deus fez aquilo que nós não faríamos, Ele fez por nós. O filho foi restaurado. E o irmão mais velho chegou. Quem é o irmão mais velho? Os escribas e os fariseus. E eles ficaram indignados. A mensagem está clara. Vocês estão reclamando de eu estar festejando e comendo com os pecadores. Mas eles são o filho perdido. Eles são a dracma perdida. Eles são a ovelha que eu fui buscar. O filho mais novo, ele vem retornando pelo caminho, mas não foi o discurso dele que fez com que o pai o aceitasse. Foi o amor do pai. Gracioso amor. Compassivo amor do pai. Deste pai aqui da parábola, que fez com que ele aceitasse o filho de volta. Não foi porque o filho que queria trabalhar para ele como jornaleiro, não foi nada disso. O filho entendeu que ele precisava de salvação, precisava de redenção, precisava de ajuda. Mas quem o restaurou foi o pai que foi até ele. Irmãos, Deus veio até nós. Alguns de nós éramos a 100ª ovelha perdida. Ou estavam perdidos dentro da casa, nasceram no lar evangélico, nasceram no lar cristão, estavam dentro da igreja, estavam perdidos lá dentro. Jesus te procurou até que te achou porque você era dele. E alguns são como esse filho perdido. Você vem tentando fazer um remendo aí no relacionamento rompido. Mas por causa do amor de Deus, por causa do amor gracioso de Cristo, Ele nos restaura a nossa condição, Ele nos coloca na condição de filho.
Ele te coloca na condição de filho. Olha o que Cristo fez por nós, irmãos. Olha o que Cristo fez por você. Ou você acha que você tinha justiça própria para ser aceito? Você é como o filho mais velho, que diz, olha, eu estou aqui com o senhor há tanto tempo, e o senhor nunca matou um cabrito sequer para mim. Ele achava que ele, da mesma forma que o filho mais novo, ele achava que ele precisava de alguma coisa para conseguir o favor do pai. Quando, na verdade, tudo que ele tinha era graça. Tanto um quanto o outro. Todos eles foram alcançados por graça. Cada um de nós aqui fomos alcançados pelo favor imerecido de Deus. Nós não fizemos nada para merecer. Ele foi até nós. Ele nos limpou com o sangue de Cristo. E Ele nos fez seu. Nós somos dele. Nós somos dele e Ele é nosso. E talvez você que esteja aqui seja um desses três aí. Hoje. Todos nós já fomos um dia. Talvez você ainda seja. Olha, como diz lá no livro de Apocalipse, nós estamos estudando na quarta-feira. Venha, viu? Tem sido uma bênção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você tem ouvido? Acho que todo mundo que está aqui tem. Pode ser que você não tenha. Mas se você tem, ouça o que o Espírito diz à igreja. Todos nós somos restaurados. Todos serão restaurados? Nem todos serão restaurados. Veja, o pastor ele não foi atrás de uma 100ª ovelha, porque a 100ª ovelha não era dele, ele foi atrás das suas ovelhas. A mulher não procurou a 11ª moeda, ela queria a sua 10ª moeda, ela queria a moeda que era dela. O pai não foi atrás de qualquer mendigo para colocar dentro de casa. Aqui da parábola. O Pai Celestial fez isso. Mas o pai da parábola não. Ele aceitou de volta o seu filho. Nós somos escolhidos, irmãos, antes da fundação do mundo, para sermos de Cristo. Deus nos deu o Pai nos deu de presente para o Filho. E o Filho honra esse presente que o Pai lhe deu, morrendo e ressuscitando, pagando a dívida daqueles que o Pai lhe deu. Que relacionamento glorioso. E o Espírito Santo, o que ele faz? Ele convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Cristo fez isso por nós. Nós não tínhamos méritos nenhum. Nós nunca tivemos méritos nenhum. Ele nos aceita porque Ele é totalmente glorioso, totalmente gracioso, totalmente amoroso, totalmente bondoso. Ele foi até nós e nos atraiu. Jesus é as três, né? São as três personagens: o pastor, a mulher e o pai. Foi graças ao cuidado que Cristo tem pelos que são seus que nós somos salvos. E nós precisamos ser muito humildes com relação a isso, irmãos, porque se nós não formos, se acharmos que, olha, Deus me salvou, mas olha, nem foi tão difícil assim, foi até fácil. Porque salvar o outro, salvar o Felipe foi difícil, um homem ruim, coração duro. Mas a mim foi facinho, porque a gente normalmente é condescendente com o nosso pecado. Mas a gente é implacável com o pecado dos outros. Mas Ele nos buscou, Ele nos atraiu, Ele nos fez seus. Nós precisamos ser humildes, porque senão seremos como o filho mais velho. Se vocês prestarem atenção, a última parábola é a mais longa de todas, porque ela, diferente das duas primeiras que acabam com a festa, a última parábola não acaba com a festa, porque era a resposta final para os fariseus e os escribas, os doutores da lei. Veja só, vocês estão achando que vocês têm algum mérito? Vocês também estão precisando de salvação. Vocês também precisam ser restaurados. Vocês estão perdidos aqui dentro. Vocês precisam ser restaurados, vocês precisam ser mudados. Irmãos, os fariseus tinham dito: este homem
recebe os pecadores e come com eles. Por meio dessas 3 parábolas, o Senhor Jesus ele demonstra que ao associar-se com os desprezados, nós éramos desprezados um dia. Ele está seguindo o exemplo do seu Pai, aquele que enviou seu Filho ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. E quando eles vierem, e quando os outros chegarem, e quando aqueles que não estão no nosso meio hoje vierem, como devemos recebê-los? Devemos recebê-los, irmãos, com amor, com alegria. Há festa no céu, e deve haver festa entre nós, quando o pecador se arrepende, quando alguém se aproxima de nós, ele é o irmão, dar a ele a destra da comunhão. Recebê-lo, trabalhar, cuidar dele, pensar as feridas, restaurá-lo, ser agentes de Deus na restauração, porque nós podemos ser aqui, Jesus é quem restaura, o Pai é quem restaura, mas Ele manda os seus empregados ir dar banho naquele menino, colocar roupas novas nele. Nós podemos ser esses empregados, esses funcionários, esses servos que fazem esse trabalho e nos associar a Cristo no seu trabalho de restauração do seu povo. Salvação do perdido, para a glória de Deus. Feche seus olhos, vamos orar.